Você sabe de onde veio o novo coronavírus? Também conhecido como SARS-CoV-2, causando a Covid-19, é um vírus que tomou grandes proporções, causando uma pandemia que aflige todo o planeta nesse momento. Milhões de pessoas já foram infectadas no mundo todo, na qual grande parte da população é assintomática, mas os que apresentam manifestações têm sintomas como a febre, mal-estar, canseira excessiva, tosse e dificuldade de respirar, podendo precisar de atenção hospitalar. E as unidades de terapia intensiva estão sobrecarregadas ou próximo do seu limite, por isso a importância de conter a transmissão. Outras doenças causadas por outros coronavírus já aconteceram em 2002 e em 2012, sendo elas a Síndrome Respiratória do Oriente Médio e a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que sabem ser transmitidas a partir de animais como morcegos e outros intermediários. Ainda não se sabe exatamente a partir de quais animais foi transmitido o novo coronavírus, mas, a julgar pelas semelhanças genômicas, indica ser de morcegos como possível intermediário em pangolins, mamíferos nativos de regiões tropicais asiáticas e africanas. Como é constituído o vírus? O vírus é composto por uma proteína S, do inglês spike, que possui a forma de espinho. Essa proteína se liga com a célula do hospedeiro, iniciando o processo de infecção. Também é composto por um envelope e pelo material genético. O material genético do vírus que infecta os humanos tem 96% de identidade com o genoma do vírus que infecta o morcego Rhinophilus affinis. Isso significa que 96% das letrinhas são idênticas e estão na mesma posição entre as duas sequências. Já o genoma do vírus que infecta o pangolim tem 91% de identidade com o dos humanos. Desta forma, ao analisar os genomas inteiros, o vírus do pangolim é mais distante dos seres humanos que o dos morcegos. Ao longo do genoma do vírus, o gene S codifica a proteína S, o espinho, que se ligará ao receptor na célula do hospedeiro. Analisando somente a proteína S do coronavírus do pangolim, verificou-se que esse possui 97,5% de identidade com o coronavírus que infecta os humanos. E dentre os aminoácidos essenciais para a ligação da proteína S com o receptor humano, ACE2, entre o vírus do pangolim e o novo coronavírus todos são iguais, enquanto que somente um aminoácido essencial é igual ao do morcego. Então, ao comparar somente a proteína S, o vírus que infecta o morcego seria mais distinto do vírus que infecta nós, humanos. Além disso, na mesma proteína há uma inserção de um segmento de aminoácidos que não está presente no morcego e no pangolim. Assim sendo, os cientistas sugeriram que o pangolim pode ter sido o intermediário de transmissão do vírus entre os morcegos e os humanos. Com todas essas análises, Anderson e colaboradores, que são um grupo de cientistas de universidades dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, sugeriram que a evolução do vírus pode ter acontecido de duas formas. Por meio de seleção natural nos animais antes de ser transmitido aos humanos. Nesta hipótese, o vírus sofreu mutação no pangolim e se tornou compatível com os seres humanos antes de entrar em contato com algum. E quando o coronavírus infectou o ser humano, ele já conseguia causar os sintomas, além de poder ser transmitido entre as pessoas. Outro meio possível foi a seleção natural após ter sido transferido aos humanos, em que as mutações do coronavírus ocorreram paulatinamente quando o vírus já havia infectado os humanos, inicialmente sendo transmitido assintomaticamente. Além disso, a variabilidade genética da proteína receptor humana também interferiu na capacidade do vírus de infectar. No entanto, o nível em que a doença se manifesta depende de muitos outros fatores, como o sistema imunológico, o histórico de comorbidade dos pacientes, dentre outros. Os cientistas estão tentando buscar entender melhor esta complexidade. Mais estudos estão sendo realizados em tentativa de elucidar estes mecanismos. Mesmo assim, os dados já obtidos fornecem fortes evidências para a origem natural do novo coronavírus. Enquanto mais descobertas são feitas, enquanto terapias são buscadas, enquanto a doença está nos afetando, saia de casa só quando for necessário. Qualquer pessoa que você visitar pode estar contaminada e não apresentar sintomas. O isolamento social serve para evitar a contaminação e evitar o colapso do Sistema Único de Saúde. Você estará contribuindo para mitigar o grande problema que este pequeno vírus está causando. Fique em casa, fique com saúde.